Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Kélida, espiritualista, mentora, neuropsicanalista, e hoje nós vamos entrar em um tema profundo, misterioso e muito emocionante. Os sonhos que podem revelar memórias de vidas passadas. Você já sonhou com alguma cidade que você nunca visitou, mas no sonho sabia exatamente para onde ir? Já se viu usando roupas de uma outra época? Já sonhou com castelos, guerras, templos, florestas antigas, navios, desertos, vilarejos, igrejas, rituais ou casas que pareciam estranhamente familiares? Ou talvez você tenha sonhado com uma pessoa desconhecida, mas acordou com a sensação de que conhecia aquela alma há muito tempo. Às vezes a mente esquece, mas a alma lembra, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quando os sonhos não são apenas sonhos, mas portas abertas para histórias que a sua alma já viveu. Então, respire fundo, acomode-se e venha comigo atravessar esse portal, porque o tema do nosso audiocast de hoje pode ser memórias de outras vidas. Quando falamos de vidas passadas, muitas pessoas imaginam que essas memórias aparecem de forma clara, como um filme completo. Mas nem sempre é assim, sabia? Na maioria das vezes, as memórias da alma chegam como fragmentos. Uma imagem, um cheiro, uma sensação, uma emoção muito forte. Um lugar que você nunca viu nesta vida, mas sente como se fosse a sua casa. Uma pessoa que você nunca encontrou, mas que desperta uma saudade. Um idioma que você não fala, mas que no sonho parece compreensível. Uma época antiga que mexe profundamente com o seu coração. Esses fragmentos podem surgir nos sonhos porque durante o sono a mente racional descansa. As defesas diminuem, a consciência se expande e a alma pode acessar registros que durante o dia ficam escondidos no inconsciente. O sonho é uma linguagem simbólica. Ele não fala como a mente fala. Ele fala por imagens, sensações, personagens, cenários e emoções. Por isso, quando você sonha repetidamente com um lugar que nunca conheceu, com uma época que não pertence à sua vida atual, ou com uma situação que desperta uma emoção intensa demais, talvez exista ali uma memória espiritual querendo ser compreendida. Um dos sinais mais fortes de sonhos ligados a vidas passadas é a sensação da familiaridade. Você acorda e pensa: eu conheço esse lugar. Eu já estive ali. Eu sabia o caminho. Eu sabia quem eu era naquele sonho. É diferente de um sonho comum. No sonho comum, muitas vezes, as imagens são confusas. Uma cena muda para outra, as pessoas aparecem sem lógica, o ambiente se transforma. Mas nos sonhos de memória de alma, existe uma força emocional diferente. Existe uma coerência interna, mesmo que você não entenda tudo. Você sente aquilo com um peso diferente. Você pode acordar emocionada ou emocionado, pode acordar chorando. Pode acordar com saudade, pode acordar com medo, pode acordar com uma sensação de que algo importante foi revelado. E essa sensação permanece. Às vezes, dias depois, você ainda se lembra daquele sonho.
Anos depois, você ainda recorda daquela rua, uma porta, uma roupa, um rosto, uma despedida, uma morte ou uma promessa. Isso acontece porque nem todo sonho passa pela mente, mas alguns sonhos passam pela alma. Outro sinal muito importante são os sonhos recorrentes. Você sonha várias vezes com o mesmo cenário. Imagine só ou pensa comigo se você já sonhou com alguns desses cenários. Uma casa antiga, uma escada, um quarto, uma estrada de terra, um mar revolto, um incêndio, uma perseguição, uma igreja, um campo de batalha, um bebê, uma floresta, um portal, uma estação de trem, um navio, uma cidade estrangeira. Quando um sonho se repete, ele está tentando chamar a sua atenção. A repetição mostra que existe uma energia presa ali. Pode ser uma memória não elaborada, uma emoção não curada, uma promessa espiritual, um vínculo kármico, ou uma mensagem que a alma ainda não conseguiu traduzir para a consciência. Por exemplo, uma pessoa que sonha sempre que está se afogando pode ter uma memória profunda à água. Isso não significa automaticamente que ela morreu afogada em outra vida, mas pode indicar um trauma espiritual, um medo ancestral, uma emoção ligada à perda de controle, abandono ou até mesmo à morte. Uma pessoa que sonha sempre que está fugindo pode carregar memórias de perseguição, injustiça, medo de ser vista, medo de expressar quem é. Uma pessoa que sonha com incêndio pode trazer registros de destruição, punição, purificação, raiva reprimida ou transformação. O importante é não interpretar de forma rasa. O símbolo precisa ser sentido. Então, pergunte-se: o que eu sentia nesse sonho? Eu estava com medo? Com saudade? Culpa? Amor? Urgência ou tristeza? Esse sonho me lembra alguma dor que vivo hoje? Existe algum padrão na minha vida atual que conversa com essa imagem? Porque muitas vezes o sonho de vida passada não aparece para satisfazer curiosidade. Ele aparece para curar uma repetição. Um tema muito comum nos sonhos de vidas passadas são os lugares desconhecidos que parecem conhecidos. Você pode sonhar com uma vila antiga e sentir que morava ali. Pode sonhar com uma casa e saber onde ficam os cômodos. Pode sonhar com uma cidade europeia, um templo egípcio, uma aldeia indígena, uma praia distante, um convento, uma estrada no meio do campo, uma biblioteca antiga ou uma construção que nunca viu nessa vida. E então, algum tempo depois, você vê uma imagem parecida na internet, ou em um filme, em um livro, em uma viagem, e sente um choque no corpo, uma sensação de saudade. É como se a sua alma dissesse: eu conheço isso. Esse tipo de reconhecimento ele pode ser muito forte. Algumas pessoas sentem arrepio, vontade de chorar, aperto no peito, uma alegria inexplicável ou uma sensação de retorno. Muitas vezes, esses lugares estão ligados a experiências importantes de outras existências. Uma vida de aprendizado, um amor, uma perda, uma iniciação espiritual, uma missão, uma prisão, uma família, uma guerra, uma promessa. E às vezes a alma mostra o lugar, porque ali existe uma chave. Não necessariamente uma chave física,
mas uma chave simbólica. Um dom que precisa ser relembrado, um medo que precisa ser curado, um ciclo que precisa ser encerrado, ou uma força que precisa ser recuperada. Também existem os sonhos com pessoas desconhecidas que parecem íntimas. Esse é um dos sinais mais emocionantes. Você sonha com alguém que nunca viu, mas no sonho existe amor, confiança, saudade ou dor. Pode ser um homem, uma mulher, uma criança, uma figura espiritual, uma mãe, um pai, um mestre, uma irmã, um companheiro ou até mesmo uma rival. E ao acordar, a sensação ela é forte demais. Você pode pensar, quem era essa pessoa? Por que eu sinto falta dela? Por que eu acordei com o coração apertado? Por que parecia tão real? Na visão espiritual, existem encontros de alma que atravessam encarnações. Algumas almas caminham juntas muitas vezes. Elas se reencontram em papéis diferentes, às vezes como amante, às vezes como filhos, pais, amigos, mestres, rivais ou companheiros de jornada. Mas é importante entender, nem toda alma conhecida vem para viver um romance nessa vida. Algumas vêm para curar, outras vêm para ensinar. Algumas vêm para devolver algo, outras vêm para encerrar uma dívida. Algumas vêm para libertar. Por isso, quando você sonha com uma pessoa desconhecida, observe o sentimento. Se é paz, talvez seja uma lembrança amorosa. Se é medo, talvez seja uma memória de trauma. Se é culpa, talvez exista algo a perdoar. Se é desejo intenso, talvez haja um vínculo kármico. Se é proteção, talvez essa alma esteja ligada ao seu campo espiritual. Os sonhos revelam vínculos, mas eles também pedem discernimento, porque a alma pode reconhecer alguém, mas isso não significa que essa pessoa seja saudável para a sua vida atual. Às vezes, uma ligação de outra vida precisa ser honrada. Outras vezes, essa mesma ligação precisa ser encerrada. Outro sinal muito poderoso são os sonhos de mortes simbólicas ou cenas de finalização. Você pode sonhar que morre, que é ferida, que perde alguém, que se despede, que é traída, que é abandonada, que foge, que é julgada, que está presa ou que está sendo levada, que atravessa uma ponte, que entra em uma água profunda ou vê uma porta se fechando. Esses sonhos assustam, mas nem sempre são negativos. Às vezes eles estão mostrando uma memória antiga para que você compreenda uma dor atual. Por exemplo, uma pessoa que nessa vida tem medo extremo de abandono pode sonhar com despedidas antigas. Uma pessoa que não consegue confiar no amor pode sonhar com traição ou separação. Uma pessoa que tem medo de se expressar pode sonhar que está sendo julgada em público. Uma pessoa que teme prosperar pode sonhar com perda, roubo ou punição. Essa alma mostra em forma de cenas e tudo isso vem dizer: olhe para isso, você não precisa repetir. Essas imagens podem revelar raízes espirituais dos bloqueios. O sonho não vem para te prender no passado, ele vem para libertar o presente. E ainda existem pontos muito importantes, os dons que aparecem nos sonhos.
Você pode sonhar que está benzendo alguém. Eu, particularmente, sou benzedeira desde criança. Há mais de 30 anos eu leio oráculos e também sou dirigente espiritual de um templo localizado aqui em São Paulo. E eu me via fazendo isso em sonhos quando era criança. Aquela vontade de benzer as pessoas, aquela vontade de levar uma palavra para mudar a vida das pessoas estava sempre presente. Então você pode sonhar também que você está fazendo uma cura, que está lendo cartas, que está cantando em um ritual, que está falando em uma língua sagrada, que está cuidando de ervas ou que está ensinando, dançando, usando roupas sacerdotais, escrevendo símbolos. É hora de você pensar um pouco. Quais são os sonhos que se repetem na sua vida? Porque esses sonhos, eles podem ser lembranças de dons antigos. Muitas pessoas chegam nessa vida com uma facilidade inexplicável para a espiritualidade de cura, para a magia, assim como eu, e também para aconselhamentos, arte, música, escrita, comunicação, liderança ou intuição. E esses dons podem não ter nascido agora. Eles podem ter sido desenvolvidos por muitas existências. Quando você sonha com isso, a alma pode estar dizendo: você já sabe, você só precisa lembrar. Você não está começando do zero. Existe uma sabedoria antiga dentro de você. Isso não significa abandonar os estudos, a responsabilidade ou o bom senso. Pelo contrário, um dom espiritual precisa de maturidade, de ética e de desenvolvimento. Mas reconhecer que existe uma memória de alma pode te ajudar a confiar mais em si mesma ou em si mesmo. Quando nós falamos, por exemplo, de amores de outras vidas, muitas pessoas perguntam nas orientações espirituais, quando estão se consultando comigo: será que esta pessoa é o meu karma? Ou será que essa pessoa é o amor da minha vida? Muitas vezes esse amor ele não vem para ficar. Ele vem apenas para te ensinar algo. Reconheça essa memória, porque esta memória ela pode ajudar você a transformar a sua vida. Agora, existe uma pergunta importante. Como diferenciar um sonho comum de uma possível memória de vidas passadas? Sabe que eu recebo muito essas perguntas nas minhas orientações espirituais? Então hoje eu vou te dizer algumas informações, te trazer algumas dicas que podem te ajudar. Então, observe esses sinais. Primeiro sinal: intensidade emocional. O sonho mexe profundamente com você. Segundo, a sensação de realidade. Você acorda sentindo que não foi só um sonho. Terceiro, a permanência. Você lembra desse sonho por muito tempo. Quarta, a repetição. O cenário, a pessoa ou a emoção voltam várias e várias vezes. Quinto, o impacto na vida atual. O sonho conversa com os seus medos, talentos, bloqueios ou relações que você vive hoje. Sexto, a sensação corporal. Você acorda com um arrepio, aperto no peito, calor, frio, choro, saudade ou alívio. O corpo também guarda memórias da alma. Às vezes a mente diz: isso não faz nenhum sentido. Mas aí o seu corpo responde e a alma também: eu sinto. Então, até mesmo para que você possa fazer uma pequena reflexão, eu vou te conduzir agora, até mesmo para que você faça algumas perguntas. Então, pergunte aqui dentro de você: qual sonho nunca saiu da sua memória? Qual lugar desconhecido parecia a sua casa? Qual pessoa desconhecida parecia parte da sua história?
Qual medo aparece nos seus sonhos de forma repetida? Que época, cultura ou cenário sempre atrai você sem explicação? Que dom que você sente que nasceu com você? Que amor, dor ou saudade parece antiga demais? Preste atenção nessas perguntas e vá respirando profundamente. Talvez, e não se preocupe, se você não tenha todas as respostas agora, mas a sua alma, ela escuta quando você pergunta. Muitas vezes, depois de uma reflexão como essa, os sonhos ficam mais claros, a intuição se abre, os sinais aparecem, as memórias começam a se organizar. Por isso, uma prática muito simples é deixar um caderno do lado da cama. Ao acordar, antes de pegar o celular, antes de qualquer coisa, anote o que você sonhou, onde você estava, quem aparecia, qual era a emoção principal, qual símbolo se repetiu, ou o que esse sonho desperta na sua vida atual. Com o tempo você começa a perceber padrões, e esses padrões podem revelar muito sobre a sua alma. Mas aqui vai uma orientação importante. Não se prenda apenas à curiosidade de saber quem você foi. Muita gente quer descobrir se foi rainha, guerreira, sacerdotisa, bruxa, curadora, monge, cigana, artista, nobre, um camponês. Mas a pergunta mais importante não é quem eu fui. A pergunta mais importante é: o que essa memória quer curar em mim hoje? Porque a espiritualidade não existe para alimentar fantasia. Ela existe para te trazer consciência. Se uma vida passada aparece, é porque existe algo dela influenciando a sua vida atual. Pode ser um medo, um bloqueio, culpa, um pacto, uma promessa, um dom, um vínculo de alma, uma missão, uma ferida, uma força esquecida. E quando você compreende isso, você começa a viver com mais liberdade. Você percebe que algumas dores não nasceram agora, alguns encontros não são acaso, algumas repetições têm raízes, alguns talentos têm história, algumas saudades têm nome espiritual. E acima de tudo, você entende que não está condenada ou condenado a repetir o passado. Você pode escolher diferente. E enquanto você ouvia esse episódio, algo acendeu aí dentro de você. Se você lembrou de sonhos, pessoas, medos, amores, lugares ou sensações que nunca conseguiu explicar, talvez esteja na hora de olhar mais profundamente para a história da sua alma. Por isso eu te convido a conhecer o Mapa de Almas e Vidas Passadas. Nesse mapa, nós buscamos compreender os registros espirituais que podem estar influenciando a sua vida atual, padrões repetitivos, bloqueios emocionais, vínculos kármicos, encontros de alma, dons antigos, missões espirituais e marcas que a sua alma carrega de outras jornadas. É um mergulho profundo para quem sente que existe algo além da história visível, para quem percebe que algumas dores são antigas, para quem quer entender por que certas pessoas chegam com tanta força, para quem deseja reconhecer seus dons e libertar padrões que já não precisam continuar. O link para solicitar o seu mapa de almas e vidas passadas está na descrição desse episódio. Acesse o link, veja as informações e permita-se compreender o que a sua alma tenta te mostrar há tanto tempo. Mas antes de terminar, eu quero deixar uma mensagem para você. Talvez você tenha vivido muitas histórias. Talvez tenha amado, perdido, fugido, lutado,
ensinado, curado, errado, acertado, recomeçado. Mas nesta vida, você recebeu uma nova oportunidade. A oportunidade de lembrar sem se aprisionar. De curar sem se culpar, de amar sem repetidor, de honrar o passado sem viver presa ou preso nele. A sua alma não está aqui por acaso. Os seus sonhos não são apenas imagens soltas. Muitas vezes, eles são cartas enviadas pelo invisível. Escute os seus sonhos, escute os sinais, escute a intuição, porque aquilo que a mente esqueceu, a sua alma ainda sabe e quer te lembrar. Que prazer estar aqui com você. Eu sou Kélida e esse foi mais um encontro com os mistérios da alma. Se esse episódio faz sentido para você, compartilhe com alguém que também tem sonhos intensos, medos inexplicáveis ou sente que carrega memórias de outras vidas. E não esqueça, o link para o mapa de almas e vidas passadas está na descrição. Que os seus sonhos sejam iluminados, que suas memórias sejam curadas, que a sua alma encontre paz no presente. Até o nosso próximo episódio.